Filipenses capítulo 1, do verso 19 ao verso de número 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações para entender essa porção das Escrituras. Ilumina as verdades contidas nesses versos da Epístola de Paulo aos Filipenses. Que a gente possa discernir e compreender, Deus amado, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E mais do que isso, que a gente possa aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar? Meus irmãos, como eu tenho falado, a Epístola de Paulo aos Filipenses pode ser considerada a mais alegre e animadora das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Não tenho a menor dúvida de que em nenhuma outra epístola há tanta menção à alegria, tanto regozijo, tanto gozo por parte do apóstolo Paulo no Senhor quanto essa epístola. O interessante, e eu já falei isso das vezes anteriores, é perceber que Paulo, ao escrever essa carta, estava preso. Isso mesmo. Ele não estava desfrutando de um momento de profunda alegria em virtude de bênçãos oriundas dos céus que faziam com que ele vivenciasse prosperidade, por exemplo, financeira. Na verdade, Paulo estava acometido de uma prisão. Entretanto, apesar disso, você percebe no apóstolo Paulo uma enorme alegria. Ele estava, nesse momento, esperando o julgamento de Roma. E veja bem, ele corria o risco real de ser condenado à morte. Isso mesmo. Havia uma possibilidade palpável, tangível, de que ele viesse a morrer. Entretanto, todavia, a capacidade deste homem de Deus de sentir-se alegre, mesmo diante desta circunstância, nos desafia a avaliar a nossa própria perspectiva sobre a vida e sobre a morte. O texto que nós lemos nos mostra que Paulo, depois de comentar sobre a sua prisão e a esperança de julgamento favorável, ele trata disso, ele, do ponto de vista humano, nos surpreende. E ele surpreende, possivelmente, aos filipenses, quando ele diz que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. Ouso afirmar, meus irmãos, que nós estamos diante de uma das declarações mais sublimes e grandiosas que um ser humano pode dizer em vida. Deixe-me repetir isso.
Uma das declarações mais sublimes e grandiosas que um ser humano pode dizer em vida. Viver para Paulo era Cristo e morrer era lucro. Ao ler esse texto, eu fico a pensar com os meus botões. O que leva uma pessoa a dizer algo tão impressionante? O que leva um homem a contabilizar a morte como algo bom e vantajoso? O que fez? O que proporcionou, ou fez, ou melhor, Jesus, melhor dizendo, ou faz a um homem acreditar que morrer é muito melhor do que estar vivo? Diante da possibilidade da morte, é natural, por exemplo, alguém procurar, preservar ou até mesmo prolongar a vida. É assim. Quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença séria, nós pensamos do ponto de vista humano de que maneira nós podemos prolongar a existência. É natural. Quando nós recebemos a notícia de que nossos frágeis corpos podem sucumbir a qualquer momento em virtude de uma enfermidade, nós tentamos de toda forma e de toda maneira prolongar a existência, afastando a morte. Mas Paulo a considerava como lucro. O que a gente pode aprender através da atitude desse homem de Deus? O que a gente pode aprender através desse homem sobre a morte? Em primeiro lugar, torna-se mistério e fundamental que a gente afirme que Paulo, ainda que do ponto de vista humano, tivesse motivo para isso, ele não estava abatido e muito menos deprimido. Quando você vê uma pessoa deprimida, sofrendo de depressão, que é uma doença, e que precisa ser tratada de forma séria, e de forma medicamentosa, em alguns casos, sendo acompanhado inclusive por médicos, é natural você ver tais pessoas querendo a morte, porque cansaram da vida, né? Na verdade, elas sofrem ou sentem uma dor, às vezes imensurável, que não dá para medir, que faz com que essas pessoas ou esses indivíduos sejam levados pelo desespero e que tentem de alguma forma até mesmo existir da sua própria existência. A gente tem exemplos claros disso das Escrituras, como por exemplo Elias. Elias foi um homem de Deus fantástico, mas depois de ele ter vencido os 450 profetas de Baal, diz a Bíblia que ele pede para si a morte. Ele sai de onde ele estava, ele ouve primeiramente falar que Jezabel tensionava matá-lo, ele é tomado por uma profunda inquietude, vai para o deserto, deita debaixo de um zimbro e diz a Bíblia que ele faz uma oração a Deus, ele pede para si, para morrer. Ele estava deprimido. Mas esse não era o caso de Paulo. Quando Paulo escreve aqui, ele não está dizendo, mostrando ou afirmando para os filipenses de que ele estava tomado por uma profunda depressão em virtude de estar preso, não. Pelo contrário, ele estava alegre. Ele estava vivendo um momento de plenitude, de gozo na alma, de alegria. Ele demonstra isso em toda a epístola. E ele mesmo, diante das pressões, das dificuldades que ele estava vivendo e das limitações da prisão, ele afirma que morrer para ele era lucro. Por que ele afirma isso? Quais eram os motivos de Paulo? Eu posso listar pelo menos 4. Primeiro, Paulo sabia que através da morte ele não estaria mais suscetível à ação do pecado. A luta constante, travada contra a velha natureza, cessaria. Como também os desapontamentos em ofender ao Senhor, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Quando você lê os escritos paulinos, você percebe Paulo
tratando inúmeras vezes, por exemplo, das lutas internas que o ser humano vive. Ele chega a dizer aos romanos: o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Ele militava contra o pecado, como eu e você militamos contra o pecado dioturnamente. A nossa natureza é uma natureza má, perversa. Nós estamos absortos em todo tipo de iniquidade, de transgressão. Nós somos seres perversos e maldosos, maus nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. E Paulo, por mais que fosse um santo homem de Deus, por mais que ele vivesse uma espiritualidade, uma devocionalidade anos-luz a que eu e você vivemos, ele era alguém que se entristecia por pecar contra Deus, nas áreas mais distintas e das mais variadas possíveis. E quando ele fala: olha, eu entendo que morrer para mim é lucro, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu não vou ser mais escravo do pecado. Essa é ou não vou viver mais, ou não vou ser, melhor dizendo, mais suscetível ao pecado. Essa é uma das características do crente. O crente odeia pecar. Alguém já perguntou para mim o seguinte: como é que a gente pode saber se nós nascemos de novo? Como é que a gente pode saber se a gente teve uma experiência de conversão? O pecado nos oprime quando nós cometemos. O pecado faz com que nós nos entristeçamos. O pecado nos leva ao choro. O pecado nos leva ao arrependimento. O pecado nos leva à mudança de vida. O pecado nos leva a lutar contra a nossa natureza constantemente, a fim de que a gente não entristeça mais a Deus. Deixa eu abrir um parêntese. Se o pecado não te entristece, se você não luta contra ele, se ele não traz tristeza ao seu coração, possivelmente você ainda não nasceu de novo. Um crente, quando peca, a doce voz do Espírito Santo vem sobre o coração dele, lembrando-lhes da verdade, das verdades contidas nas Escrituras, e os leva a desejar não cometer mais aquele tipo de pecado. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, quando ele fala viver é Cristo e morrer é lucro, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vou ser mais suscetível a irar-me, por exemplo. Eu não vou mais estar suscetível aos pecados que a minha natureza me impulsiona a cometer. Mas Paulo também sabia que morrer era lucro, porque ele entendia que quando um cristão morre, ele se vê livre do sofrimento desse mundo. Esse mundo é mau, esse mundo é perverso. Nós todos os dias lidamos com notícias desagradáveis. Todos os dias nós lidamos com notícias que nos deixam pasmos, boquiabertos, perplexos, com a capacidade de maldade do homem. Isso me faz lembrar de Paulo quando escreve a Timóteo na sua segunda epístola, ele diz o seguinte: Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Em um determinado momento ele fala implacáveis. Todos os dias nós nos assustamos com a capacidade humana de cometer pecados implacáveis. Paulo, ele está dizendo aqui em outras palavras o seguinte: viver para Cristo é maravilhoso, mas o dia que Ele me chamar, eu não testemunharei mais do sofrimento deste mundo. Sabe por quê? Porque a esperança de Paulo estava no porvir. Eu estive nas catacumbas de Roma, fora dos muros da cidade antiga, cerca de 6, 7 metros embaixo da terra. Você anda pelas vielas ali existentes e você vê os nichos dos crentes em alguns lugares onde eles estavam sepultados. E boa parte das palavras escritas ou das frases escritas nas lápides apontava para a esperança daqueles homens e daquelas mulheres no porvir. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Ele diz: olha, quando vocês lidarem com a morte, eu estou parafraseando o texto,
entendam e compreendam de que o Senhor no último dia ressuscitará os mortos. E aqueles que morreram e morrerem em Cristo receberão corpos incorruptíveis, que não serão mais corrompidos pela doença, pela enfermidade, nem tampouco pela morte. Paulo, ele está dizendo aqui, o crente, quando morre, ele está livre do sofrimento desse mundo. O que eu acho interessante é que virou moda, principalmente nas redes sociais, quando alguém falece, colocar uma expressãozinha, ou no Twitter, ou no Facebook, ou até mesmo no Instagram. RIP, Rest in Peace, ou seja, descanse em paz. O ímpio, coitado, viveu a vida longe de Deus e quis viver a vida longe de Deus e justamente morreu longe de Deus e, portanto, está condenado. E a gente quer dizer para o cara, descansa em paz. Quem morre sem Cristo está condenado ao inferno. Não era essa a esperança de Paulo. A esperança de Paulo era de que ele estaria livre do sofrimento do mundo e entraria no gozo do seu Senhor. Terceiro lugar, Paulo sabia que através da morte o crente encontra descanso para a alma. O Senhor é o nosso descanso. Nós descansamos por causa dele, por meio dele e por intermédio dele. E em quarto lugar, Paulo sabia que a morte o levaria a encontrar o seu Redentor, o amado da sua alma, aquele pelo qual ele viveu na terra. Deixe-me dedicar um pouco de tempo nisso daí. O maior prazer de Paulo era Cristo. Ele vivia para Cristo, ele amava Cristo, o seu deleite estava no Senhor, a sua alegria estava em orar e ter comunhão com aquele que o salvou, o seu prazer estava em relacionar-se com o Santo Espírito. Paulo era como alguém que estava prestes a casar, podemos assim dizer, e que esperava com ansiedade o cumprimento dos dias para encontrar-se com sua noiva. É como ele fosse o seguinte: eu anseio estar com meu Senhor, eu quero estar com aquele que me salvou, ele é o meu maior prazer, ele é o meu maior deleite, ele é minha maior alegria. Eu conto nos dedos o dia que isso vai acontecer, porque a minha alegria está fundamentada no Senhor. E era isso que fazia com que Paulo dissesse o seguinte: para mim é lucro, porque eu vou ver face a face aquele que me salvou. Interessante hoje, quando a gente fala sobre a possibilidade da morte, alguns crentes, se pudessem, bateriam na madeira 3 vezes e gospelmente da vida diziam: amarrado em nome de Jesus. Para Paulo independia, viver ou não viver, o seu prazer estava em Cristo. Para ele, viver era Cristo. Paulo não afirmou, nesse texto nós vemos isso, que viver para ele seria desfrutar das bênçãos desta terra. Você não vê Paulo dizendo o seguinte: não, eu sou filho do rei, e eu preciso desfrutar das bênçãos de Deus, eu tenho que herdar a terra prometida, eu tenho que desfrutar e experimentar todas as bênçãos que Deus pode me dar nessa terra. Você não vê Paulo em nenhum instante, em nenhum momento, falando das bênçãos ou das benesses que Cristo poderia lhe outorgar. A expectativa de Paulo, a alegria de Paulo não estavam em relacionamentos interpessoais. Paulo não era casado. A tradição diz, por exemplo, que Paulo possivelmente era viúvo, e há uma grande possibilidade de que ele tenha sido viúvo, ainda que alguns advoguem que ele fora um homem solteiro. Mas é bem possível que não, até porque para participar do Sinédrio havia alguns pré-requisitos, e dentre alguns, ou melhor, para participar dentro de algumas perspectivas judaicas, havia alguns requisitos, e dentro desses requisitos de que o homem fosse casado, e é bem possível que ele fosse, mas não dá para afirmar. Por isso que a tradição diz que ele se tornou, ou ele virou, ou ele ficou viúvo, sem sabermos quando, como e de que forma. Mas a alegria de Paulo não estava em relacionamentos interpessoais.
para essa geração da internet, facebookiana, eu fico assustado. Eu vejo, por exemplo, aquilo que eu chamo de infantolatria. Deixe-me tentar explicar o que é isso. Pais que ficam botando fotos dos filhos como se deuses fossem. Claro que você deve colocar foto dos seus filhos, mas eu vejo um exagero, uma centralização destes pais, às vezes, que tudo fazem para os seus filhos. Tem gente que vive em torno de filho. Se não bastasse isso, a centralidade de relacionamentos de namoro e de casamentos que me assusta. A quantidade de pessoas botando fotos dos seus maridos, das suas esposas, ou dos seus relacionamentos, exaltando-os, é assustador. Não é que você não deva fazer isso. Mas a pergunta é, que parte isso ocupa no seu coração? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus levar o seu marido, a sua esposa, resolver promovê-lo, para que é promoção, resolver promover o miserável para o céu, a sua fé acaba? Termina? Às vezes eu vejo pessoas mais empolgadas com o casamento, com os filhos, com o namorado, com a namorada, do que com Deus. Está alguma coisa errada aí. Outro dia uma menina me escreveu e disse o seguinte: pastor, será que eu vou ser infeliz o resto da minha vida? Ela de outro estado, e eu falei, por quê, minha irmã? Todo mundo casa menos eu. Todo pé tem um chinelo velho menos eu. A expectativa dela de que a felicidade estaria num relacionamento. E quando a gente coloca o relacionamento, ou algum tipo de relacionamento, como aquele ou aquela que é capaz de fazer com que a gente seja feliz, a gente se frustra, porque homem algum pode trazer preenchimento e prazer na nossa alma, a não ser Cristo. O que significava viver para Cristo? Ou viver Cristo? Primeiro, significava, e a gente vai tratar disso na semana que vem, viver de modo digno, glorificando a Deus, através de seus atos, atitudes e comportamentos. Viver para Cristo significa andar como Cristo andou, ou se esforçar para isso. Ou comportar-se como Cristo se comportou, ou esforçar-se para isso. Significa, meus irmãos, andar de forma santa, diferenciada. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, para mim de fato o melhor seria morrer, mas já que Deus quer que eu permaneça, e já que os filipenses e a igreja precisam de mim aqui, eu vou continuar aqui. E ele diz, e vou continuar vivendo para a glória de Deus, eu vou continuar vivendo de forma com que Deus seja dignificado. O foco da minha vida vai ser exaltar a Deus, vai ser bem dizer ao Senhor, vai ser glorificar o Senhor. Não vou viver para que o hedonismo tome conta da minha alma. E esse é o problema dessa sociedade, dessa geração moderna. A gente está sendo vencido e levado pelo hedonismo. A gente quer ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que nasceu, e aí a gente faz de Deus o nosso gênio da lâmpada mágica, a fim de que a gente possa desfrutar dessas benesses. E aí filhos viram pequenos deuses. O filho ficou doente e se desespera. Maridos viram pequenos deuses. Esposas.
Às vezes nós não somos capazes de colocar na rede social um versículo sequer, mas colocamos quão bonitinho é a criancinha que Deus nos deu. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, entenda bem. A pergunta que eu faço é que a gente faz, ou a gente coloca nas redes sociais, aquilo que está no nosso coração. As mãos teclam daquilo que o coração está cheio. E às vezes um relacionamento pode ser um ídolo. E um ídolo é uma tentativa humana de querer ser feliz. E a gente não pode ser feliz com ídolos, a gente só é feliz com Cristo. Segundo lugar, viver para Cristo significa fazer do Senhor a nossa fonte maior de prazer. Isso me leva a algumas perguntas. Por exemplo, será que nós temos prazer de estar em comunhão com o Senhor através da oração? Será que nós temos prazer de estar com o Senhor lendo a sua palavra? Será que nós temos prazer, em terceiro lugar, de estar na casa de Deus em comunhão com os irmãos? Aquilo que Lutero dizia, chamava de comunhão sanctus. A alegria de Paulo era Cristo. É por isso que lá no capítulo 4, a gente vai ver isso a posteriori, ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como não, tanto sei ser humilhado como não, tanto sei passar por fartura como não. A alegria dele estava exclusivamente no Senhor. Ela não estava fundamentado em circunstâncias. Muito diferente, às vezes, de cada um de nós, não é verdade? Você é feliz porque você tem um emprego. Talvez não seja o emprego que você gostaria de ter. Talvez você até merecesse um emprego melhor. Mas se amanhã você perder o seu emprego, você vai continuar dizendo ao Senhor que você é feliz? Você entende o que eu quero dizer? Você é feliz porque tem uma casa para morar, um lar para viver, até porque possui uma sogra, que nem sempre é tão bondosa como você gostaria que fosse. Mas se você não tivesse, continuaria sendo feliz? Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, será que, como Paulo, você pode se regozijar no Senhor? Será que Cristo é a sua maior alegria? Ou será que sua felicidade está fundamentada nas circunstâncias? Suponhamos que 1/10 da dor que Jó passou, nós tivéssemos que experimentar. Como nós reagiríamos? Você lembra de Jó? Homem próspero, rico, possuía muitas propriedades, filhos abençoados, e ainda assim ele sempre orava ao Senhor, pedindo que o Senhor os guardasse de todo mal, e ele rogava a Deus, pedindo a Deus perdão pelos pecados supostos que os filhos poderiam ter cometido, até que o diabo aparece, e o Senhor fala o seguinte para Satanás, está vendo meu filho Jó? Um homem correto, íntegro, e aí o diabo chega para o Senhor e fala, mas também tem tudo, não falta nada, ele é um homem rico, próspero, olha a família
família dele, olha tudo que tem, e o Senhor chega para ele e fala o seguinte: mas eu permito que você toque nele, você vai ver que ele vai continuar dessa forma. E diz as Escrituras que o diabo toca na família de Jó, Jó perde todos os seus filhos, toca nos seus bens, Jó perde tudo aquilo que possuía, toca na sua saúde, ele é acometido de um tipo de doença que os estudiosos chamam de uma mistura de elefantice com lepra, ele tem que usar telhas para se coçar em virtude do incômodo que ele sofria, ele perde todas as suas propriedades, todavia continua casado com a mesma mulher. Esse Deus não faz com que ele perdesse. E aí ele chega e fala o seguinte: nu, eu nasci e vou morrer nu. A mulher dele fala o seguinte: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele não age dessa maneira. A gente precisa aprender a ser feliz. Aprender a viver a vida de forma contente. E o padrão do contentamento, da felicidade, não pode ser o padrão desse mundo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que faz com que a gente seja feliz é desfrutar do prazer encontrado somente em Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, os que já passaram pelo luto sabem muito bem o que eu vou afirmar agora. A dor de perder alguém e poder se aproximar do Deus Todo-Poderoso com lágrimas nos olhos e sentir uma força sobrenatural que lhes conforta a alma é impagável. O conforto de mesmo diante da tragédia, da luta, sentir-se firme e esperançoso, a ponto das pessoas olharem para a gente e não entender o que está acontecendo. E a gente não consegue explicar. A única coisa que a gente explica e pode mostrar é a suficiência de Cristo nas nossas vidas. Se você está fazendo de Cristo como um gênio da lâmpada mágica, esperando com que Ele te dê bênçãos para que você seja feliz, lamento lhe informar, mas você vai se frustrar. Mas se você fizer de Deus e de Cristo a sua suficiência, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Segundo lugar, será que nada nem ninguém substitui a Cristo em sua vida? Será? Será que o casamento? Será que o dinheiro? Será que o sucesso? O trabalho? Tem substituído ou tem tentado substituir Cristo? Eu conheci uma senhora missionária chinesa, Dora Jai Xing. Ana Cristina é encantada com essa senhora. Não sei se ela é viva ainda. Se for, ela deve estar beirando os seus 100 anos de idade. E eu lembro que, uma vez sentado na casa, na cozinha, à mesa com essa senhora, de um amigo, na casa de um amigo, à mesa com essa senhora, ela começou a contar o quanto ela sofreu. O marido dela, ou melhor, o pai dela foi diplomata, mas com a revolução de Mao Tse Tung e o comunismo, ele foi preso, morto e perderam tudo que tinha. E ela foi levada para a prisão, onde passou 20 a 25 anos presa. Ela cantava, ela tinha uma voz lindíssima. Participava de óperas e mais óperas. E na prisão, ela continuava cantando.
Até que os chineses falaram que iriam destruir a voz dela para que ela não cantasse mais. Ela tinha um cabelo bonito. Resolveram também os chineses, o sistema comunista, arrebentar o cabelo dela. E conversando com ela, eu lembro naquele dia, eu, Ana Cristina, mais um casal, e ela contando detalhadamente as tragédias vivenciadas. Eu percebi que não havia rancor, ódio, frustração, decepção, nada. Porque Cristo era a satisfação plena dela. Se a gente perde R$50 na rua, a gente já xinga a 7ª geração? Se a gente se aborrece, se entristece, nós já murmuramos. Paulo está preso. Ele podia no dia seguinte receber a notícia o seguinte: olha, acabou. Esperamos que você tenha uma morte indolor, mas você vai morrer decapitado. E ele diz: morrer é lucro e viver é Cristo. Será que você tem ídolos? Se os tem, está na hora de derrubá-los. Terceiro lugar, e eu estou caminhando para o fim. E se você for chamado hoje? Está pronto? E se hoje, ao deitar-se, na expectativa de amanhecer o dia seguinte, os seus olhos não abrirem para essa vida, você está certo da sua salvação? Você está certo que Cristo o salvará ou o salvou? Uma das doutrinas mais lindas do cristianismo é a certeza da salvação. Um cristão verdadeiro, ele tem segurança de que está salvo, não pelos seus méritos, não porque ele tem uma fé do tipo, se eu fizer ou deixar de fazer, eu sou salvo. Mas uma fé que está fundamentada naquilo que o seu Salvador fez, que foi justificá-lo na cruz do Calvário, diante do Deus Todo-Poderoso, aplacar a ira de Deus que estava sobre nós e que constava de ordenanças, escrever nossos nomes no livro da vida e nos conceder a vida eterna. Quem pode nos arrebatar das mãos do Senhor? Quem pode arrebatar um eleito, um salvo das mãos do Senhor? Nada. Nem tampouco, nem muito menos o inferno. Somos de Cristo. É a segurança da salvação. Um salvo tem essa certeza. Que se morrer hoje, encontrará com seu Senhor. E você? Se você não tiver nascido de novo, se você não tiver se arrependido dos seus pecados, confessado suas iniquidades a Cristo, se você
não confiar exclusivamente em Cristo. Você pode ser frequentador de igreja, pode ser ofertante e dizimista fiel de uma comunidade cristã. Você pode conjugar o evangeliquez e caminhar assim mesmo para o inferno. Paulo podia dizer que viver era Cristo porque ele sabia que ia encontrar com o seu Senhor. Que ele ia encontrar com aquele que o salvou. Você está pronto? Está pronta? Os que nasceram de novo não vivem na prática do pecado. Os que nasceram de novo amam o seu Senhor e querem viver para o seu Senhor, entendendo que não existe alegria e prazer maior do que Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. A alegria do crente é Cristo. Amém? Você pode dizer amém a isso? A sua alegria não é receber a notícia que o Pezão depositou o salário na conta. Eu vi esses dias uma senhora colocando no Facebook: Pezão, não esquece do meu dinheiro. Aí depois ela botou, depositou R$316. E aí xingou ele de tudo que é nome. A alegria da gente não está na possibilidade de comprarmos uma casa, de conhecermos um país, de trocarmos o carro. Não está num casamento, não está no seu filho, não está na mulher que você anseia um dia encontrar, ou o moço ou o rapaz que você anseia um dia conhecer. Não está no sexo, está em Cristo, nossa alegria maior. Que o Senhor nos leve a nos regozijarmos nele e a nos alegrarmos nele, e que o Senhor seja a nossa alegria, única e exclusiva alegria. Coloquemo-nos de pé e vamos orar.